Você está sozinha agora. Não porque não tem para onde ir, não porque ninguém te chamou. Você está sozinha porque o dia finalmente acabou. O barulho baixou e agora sobrou você. E tem alguma coisa estranha nisso, não tem? Não é exatamente desconforto. Não é exatamente ansiedade. É uma estranheza mais sutil, que vive nos primeiros 10 minutos depois que a última notificação foi embora. Uma espécie de desorientação silenciosa. Como se você precisasse de um instante para lembrar como se faz isso. Como se estar sozinha exigisse um tempo de adaptação que ninguém te avisou que seria necessário. E talvez você pegue o celular sem motivo. Abra e feche aplicativos que não tem nada de novo. Coloque um vídeo no fundo. Qualquer coisa. Só para não ficar no silêncio puro. Não porque você está entediada, mas porque o silêncio puro tem um peso que você ainda não aprendeu a carregar sem flinchar. Eu sei disso porque essa não é a solidão de quem está isolada. Essa é a solidão de quem está consigo mesma e estranha o que encontra. E essa distinção muda tudo. Você pode estar num relacionamento e viver essa solidão. Pode estar rodeada de amigos próximos, de família que liga toda semana, de uma agenda tão cheia que você só respira de madrugada. E ainda assim, quando o barulho para, encontrar essa estranheza. Esse quase vazio. Esse lugar dentro de você que você visita raramente e que, quando visita, sente como território desconhecido. O problema nunca foi a ausência de pessoas. O problema é que ninguém te ensinou como ser companhia para si mesma. E essa frase parece simples até você perceber o que ela implica. Que a sua relação mais longa, mais constante, mais inevitável da sua vida inteira, a relação com você mesma, é a que você menos cultivou, a que você mais evitou, a que você mais preencheu com ruído para não ter que habitar de verdade. Vamos falar sobre isso, sobre o que é a solidão que liberta versus a solidão que aprisiona. Sobre por que tanta gente confunde as duas e sobre como se torna inteira, não quando encontra alguém, não quando preenche o calendário, não quando para de sentir falta, mas quando aprende que a própria presença não é o que sobra depois de tudo, é o que sustenta tudo. Existe um padrão que ninguém nomeia porque ele se disfarça de sociabilidade, de generosidade, de amor. E o padrão é esse. Você aprendeu a existir em direção ao outro. Não é dependência emocional no sentido clínico, dramático, que aparece nos artigos de psicologia. É mais sutil do que isso. É uma orientação. Como uma bússola que sempre aponta para fora, para o que o outro precisa, para o que o outro pensa, para o que o outro sente, e que quando não há outro para orientar, fica girando sem norte. Você não faz isso porque é fraca. Você faz isso porque foi o que aprendeu. Em algum momento da sua história, talvez na infância, talvez num relacionamento que moldou quem você achou que devia ser, você descobriu que existir em função do outro tinha recompensas, que ser útil trazia pertencimento, que se antecipar às necessidades alheias evitava conflito, que o amor vinha embalado em aprovação, e a aprovação vinha quando você performava bem para alguém. Isso não é culpa de ninguém, é um aprendizado adaptativo. Foi inteligente numa determinada época para uma determinada versão de você que precisava sobreviver num ambiente específico. O problema é que esse aprendizado ficou. E agora, quando você está sozinha, quando não há ninguém para quem existir em função, você encontra um espaço interno que não sabe preencher com a própria substância, porque nunca treinou isso, nunca foi ensinada a isso. E aí o silêncio vira ameaça. A própria companhia vira um território que incomoda. E você começa a preencher com o que estiver disponível. Um relacionamento que não te faz bem. Um grupo de mensagens onde você é mais animadora do que participante. Conteúdo que entra pelo olho e sai pelo outro sem deixar nada. Qualquer coisa que recrie a sensação de existir em função de algo externo. Porque essa sensação, por mais desgastante que seja, é familiar. E o familiar, mesmo quando dói, dá uma segurança que o desconhecido não dá. O desconhecido aqui é você mesma. E a pergunta que esse vídeo coloca, não como acusação, mas como convite, é: por que você se tornou uma estranha para si mesma? E o que seria necessário para voltar?
Existe uma diferença entre estar sozinha e habitar a própria solidão. E essa diferença é o que separa quem usa a solidão como fuga de quem a usa como encontro. Estar sozinha é uma condição circunstancial. É a ausência de outros corpos no espaço. Acontece o tempo inteiro, para todo mundo, às vezes até dentro de relacionamentos. Habitar a própria solidão é outra coisa. É estar presente dentro de si mesma, quando não há barulho externo para ocupar o espaço. É conseguir ficar no silêncio sem precisar imediatamente preenchê-lo. É ter uma relação real, não romantizada, não performática, com o que existe dentro de você quando ninguém está olhando. A maioria das pessoas nunca chega lá. Não porque não queira, mas porque foi treinada, ao longo da vida inteira, a existir para os outros, com os outros, através dos outros. E quando os outros somem, seja por uma noite ou por uma separação, fica uma desorientação que elas interpretam como solidão, quando na verdade é outra coisa. É a falta de prática de estar com elas mesmas. E aqui está o ponto que ninguém fala, porque parece contraintuitivo. Você não vai aprender a habitar a própria solidão quando estiver sozinha. Você vai aprender quando entender o que faz com você mesma, enquanto está com os outros. Se você só existe quando tem audiência, se você só se sente real quando alguém está confirmando que você existe, então a solidão vai sempre parecer um vácuo. Porque o que estava sustentando sua sensação de ser era externo. E quando o externo vai embora, vai junto o chão. A solidão de elite, e eu uso essa expressão não como arrogância, mas como precisão começa quando você constrói um chão interno. Quando a sua presença não depende de confirmação. Quando você consegue estar num cômodo vazio e se sentir acompanhada por quem você é, pelo que você pensa, pelo que você sente, sem precisar de eco. Isso não é frieza, não é distância. Não é a pessoa que diz que não precisa de ninguém com um orgulho que mal esconde a ferida. É o oposto. É alguém que pode se conectar profundamente com outros porque não está usando a conexão para se provar que existe. Porque já sabe que existe. Porque aprendeu a habitar esse saber. Agora eu quero ir fundo num mecanismo específico. Porque entender a superfície do problema não muda nada. O que muda é quando você entende a função que o problema serve. O que ele protege, o que ele evita. Porque ele faz tanto sentido mesmo quando você claramente sofre por ele. O mecanismo se chama identidade relacional. Se você chegou até aqui e algo dentro de você disse "Eu conheço essa sensação", escreve nos comentários. Eu estava presente para todo mundo menos para mim. Não como hashtag. Não como engajamento, como declaração. Porque às vezes a primeira vez que você nomeia uma coisa é a primeira vez que ela deixa de te controlar em silêncio. E ele funciona assim. Você aprendeu a saber quem é a partir do que os outros refletem de você. Não é que você não tem identidade. É que a sua identidade foi construída como resposta ao outro, como adaptação, como uma forma de sobreviver num ambiente onde ser você mesma, pura e simplesmente, não era suficiente, ou não era seguro. Isso se manifesta de maneiras muito diferentes em pessoas diferentes. Em algumas, vira a pessoa que nunca decepciona ninguém, que está sempre disponível, sempre sorrindo, sempre administrando o que os outros sentem para não sentir o próprio desconforto. Em outras, vira a pessoa que só existe plenamente dentro de um relacionamento, que entre um e outro não sabe bem quem é, o que quer, o que sente por baixo do que está sentindo a falta. Em outras ainda, vira a pessoa que preenche cada instante livre com compromisso, com tela, com barulho, não porque a vida é plena, mas porque o silêncio revela uma ausência que ainda não tem nome. Todas essas são versões do mesmo aprendizado, presença externa como condição para a presença interna. E aqui está o que dói de verdade nisso. Não é que você não se conhece, é que você conhece versões de si mesma que foram desenhadas para o outro. A versão que é amiga de tal pessoa. A versão que é parceira nesse relacionamento. A versão que a família conhece. A versão que o trabalho conhece. E quando você está sozinha, quando não há papel a desempenhar, nenhuma expectativa a atender, nenhum outro para se orientar, você encontra... o quê? É essa pergunta que causa a estranheza.
É essa pergunta que faz o celular parecer urgente quando não tem nada de urgente nele. É essa pergunta que o barulho de fundo responde. Provisoriamente, insuficientemente, mas responde. Você não tem medo de ficar sozinha. Você tem medo do que descobre sobre si mesma quando o barulho para. E mais do que isso, você tem medo de que o que descobre seja insuficiente. Que sem os papéis, sem as relações, sem as funções, o que resta não seja o suficiente para você mesma. Essa é a crença escondida no fundo de tudo. E ela nunca foi verdade. Mas você nunca ficou tempo suficiente em silêncio para descobrir isso. Agora vamos falar sobre o que significa, na prática, aprender a habitar a própria companhia, não como exercício espiritual, como prática concreta de reconstrução de identidade. O primeiro movimento é o mais contraintuitivo de todos: parar de tentar resolver o silêncio. Quando você está sozinha e o desconforto surge, esse leve zumbido de estranheza, essa vontade de abrir o celular, essa sensação de que deveria estar fazendo outra coisa, o impulso quase universal é agir sobre esse desconforto. Preenchê-lo, eliminá-lo, tratá-lo como problema. Mas o desconforto não é o problema. O desconforto é o sinal de que você chegou num território que não visitou com frequência suficiente. É o sinal de que você está, talvez pela primeira vez, realmente presente consigo mesma, e a ausência de barulho está revelando o que estava por baixo dele. O movimento não é preencher, é ficar. Só por um momento, só o suficiente para notar o que está ali. Não o que você deveria sentir. Não o que seria bonito sentir. O que está ali, de fato. O que emerge quando para de performar, mesmo que a única plateia seja você mesma. Isso exige uma coragem que raramente é nomeada como tal, porque não parece corajoso ficar sentada num quarto silencioso. Mas para quem passou a vida inteira usando o barulho como armadura, o silêncio não é descanso. É território desconhecido. E ir a território desconhecido, intencionalmente, sempre foi ato de coragem. O segundo movimento é aprender a distinguir o que você sente do que você aprendeu que deveria sentir. Essa distinção parece simples. Não é. A maioria das pessoas que construiu identidade relacional, que aprendeu a existir em função do outro, também aprendeu a sentir em função do outro. A alegria que vem de fazer alguém feliz. A ansiedade que vem de perceber que alguém está insatisfeito. O orgulho que vem quando alguém aprova. A vergonha que vem quando alguém desaprova. Esses sentimentos são reais, mas não são originalmente seus. São respostas. São o sistema emocional que foi calibrado para o ambiente relacional, não para a experiência interna. E quando você está sozinha, esse sistema fica sem input, fica girando no vazio. E o que emerge, quando você finalmente para de alimentá-lo com estímulo externo, pode parecer estranho, vago ou até assustador. Porque você não está acostumada a sentir o que sente fora da moldura do outro. A prática aqui é simples de descrever e difícil de executar. Quando você notar um sentimento surgindo no silêncio, não pergunte, por que estou sentindo isso, de imediato. Só pergunte, o que estou sentindo? Só. Sem julgamento, sem análise, sem resolver. Dar nome à experiência antes de tentar modificá-la é um ato radical de presença. É a diferença entre testemunhar a si mesma e gerenciar a si mesma. E a maioria das pessoas passou tanto tempo gerenciando, contendo, ajustando, administrando que nunca aprendeu a simplesmente testemunhar. Você não precisa de resposta para o que sente. Você precisa de presença com o que sente. E essa presença, repetida, acumulada, praticada no silêncio de noites comuns, é o que constrói familiaridade com a própria companhia. O terceiro movimento é o mais profundo e o que mais raramente aparece em qualquer conversa sobre solidão e autoconhecimento: aprender a ser interessante para si mesma. Não estou falando de hobby, não estou falando de se entreter. Estou falando de algo anterior, de cultivar uma relação de curiosidade genuína com o que você pensa, o que você sente, o que você observa, como você processa a experiência de existir.
As pessoas que habitam a própria companhia com elegância não são as que têm mais projetos, mais leituras, mais habilidades. São as que desenvolveram uma espécie de interesse genuíno por si mesmas. Não narcisismo, que é o oposto disso, uma obsessão com a imagem que projetam, mas curiosidade, a disposição de se perguntar: quem sou quando não estou sendo o que os outros precisam? O que penso sobre isso quando ninguém vai saber o que pensei? O que sinto nesse momento que não vai precisar ser explicado, justificado ou compartilhado? Essa curiosidade é o que transforma o silêncio de ameaça em território. É o que faz a própria companhia deixar de ser o que sobra e virar o que existe. E ela se cultiva da maneira mais simples possível, prestando atenção em si mesma com a mesma qualidade de atenção que você presta nas pessoas que ama. Não para se julgar, não para se melhorar, para se conhecer, para se ver. Quando você começa a se ver com essa qualidade de atenção, não a versão performática, não a versão que você apresenta ao mundo, mas a versão que pensa coisas às 3 da tarde sem ninguém olhando, algo muda, não dramaticamente, mas de maneira irreversível. Você começa a ter uma opinião sobre si mesma que não depende da opinião de ninguém. Começa a ter um senso interno de quem é que não precisa de confirmação externa para se sustentar. Começa a ser, para si mesma, uma presença que vale a pena habitar. E aqui chegamos no ponto que você já sabe, mesmo que ainda não tenha colocado em palavras assim. Toda a busca por companhia, por relacionamento, por conexão, por amor, que vem de um lugar de vazio, de não saber estar consigo mesma, de precisar de alguém para se sentir inteira. Essa busca sempre vai entregar algo aquém do que você precisava. Não porque as pessoas que você encontra são insuficientes, mas porque ninguém pode te dar o que você não construiu dentro de você mesma. Você já viveu esse padrão. Você entrou em relacionamentos esperando que a presença do outro resolvesse a estranheza interna, e quando o relacionamento acabou, ou quando começou a não dar o que você esperava, a estranheza voltou. Às vezes mais intensa, às vezes mais disforme, porque agora tinha um nome: a falta de fulano ou fulana. Mas não era fulano, não era fulana. Era você, tentando resolver por fora o que só se resolve por dentro. E a razão pela qual isso nunca foi dito a você, com essa clareza, a razão pela qual é muito mais fácil falar sobre relacionamentos, sobre o ex, sobre o que deu errado com o outro, é que apontar para dentro é mais desconfortável do que apontar para fora. Não porque você seja o problema, mas porque você é a única variável que você pode, de fato, transformar. Você não vai transformar o outro. Você nunca vai. Nenhuma técnica de comunicação, nenhuma estratégia de atração, nenhum posicionamento vai fazer outra pessoa te dar o que você precisa dar a si mesma. Porque o que você precisa não é da presença do outro, é da sua própria presença consigo mesma. E a diferença entre quem entra num relacionamento de um lugar cheio e quem entra de um lugar vazio não é visível nos primeiros meses, mas é determinante no longo prazo. Porque quem entra cheio consegue se conectar sem se perder, consegue se aproximar sem se fundir, consegue amar sem precisar que o amor responda pela totalidade de quem é. E quem entra vazio, não importa o quanto o outro tente preencher, vai encontrar sempre o mesmo fundo. Porque o fundo não estava no outro. Nunca esteve. Se você está ouvindo isso, e algo em você diz: eu já cansei de repetir esse ciclo. Esse cansaço é sinal, não de fraqueza, de que você está pronta para o que vem depois do ciclo. O que vem depois é o trabalho de habitar a si mesma. Não como exercício de ascetismo, não como reclusão, como investimento real, constante, paciente, no único relacionamento que você vai ter pela vida inteira sem interrupção. A inscrição nesse canal não é seguir um conteúdo, é declarar que você escolheu se ver com essa qualidade de atenção. Que você está disposta a ir para onde a maioria não vai, não porque é mais fácil, mas porque é onde está o que você de fato busca. O espaço dos membros existe para quem já entendeu que a transformação real não acontece no vídeo.
acontece no espaço entre o vídeo e a próxima vez que você está sozinha com você mesma e escolhe ficar em vez de fugir. Existem conversas que o algoritmo não comporta. Existem níveis de verdade que só cabem numa comunidade que escolheu, intencionalmente, ir fundo. Se esse lugar faz sentido para onde você está indo, ele está lá. O que você ouviu hoje é o mapa. O e-book Amor Sem Dependência é o território. São as ferramentas específicas, na sequência certa, para você não apenas entender o que muda quando você para de construir identidade em função do outro, mas para viver essa mudança de maneira concreta, no dia a dia, nas situações reais onde o velho padrão vai aparecer com força total tentando voltar. O link está aqui. Antes de fechar esse vídeo, eu quero deixar uma coisa. Você passou muito tempo sendo boa companhia para os outros. Presente, disponível, atenta ao que os outros precisavam antes mesmo de eles saberem. Você fez isso bem. E você merece agora aprender a ser essa mesma qualidade de companhia para si mesma. Não quando você estiver pronta. Não quando resolver o que está pendente. Não quando o silêncio parar de incomodar. Agora. Com o desconforto. Com a estranheza. Com a versão de você que ainda não se conhece direito, mas que está aqui, presente, escolhendo se ver. Você não está faltando para si mesma. Você está chegando.